Fala galerinha do bem, tranquilidade? Vamos lá, mais uma aulinha de Biologia em Ensino Médio Seduca. Pessoas felizes do meu coração, sei que não está sendo fácil você estudar Biologia, principalmente no ensino médio, aí, que muita bioquímica, né? Alguns assuntos um pouco mais pesados aí que você tem que fazer relação, né? Mas infelizmente ou felizmente, o plano de educação do ensino médio, ele realmente integra várias disciplinas. Quem fragmentou o conteúdo, na verdade, foi o homem, né? Deus, quando criou as ciências, todas elas são integradas, né? Não tem como eu separar as coisas. A gente é que compartimentalizou a educação. Ora eu aprendo matemática, ora eu aprendo português, ora eu aprendo. Se a gente tivesse, por exemplo, estudado música na fundação básica, na formação básica, eu e você, a gente seria muito melhor na produção de qualquer cálculo, construção de qualquer assunto. Tá? Se você entende de música, eu entendo muito pouco de música, né? E essa formação toda foi perdida ao longo dos séculos. Agora eu e você temos que suar a camisa mesmo e correr atrás desta informação perdida, tá? Ciências naturais, você vai ter física, química e biologia muito integrados. Vocês vão perceber hoje de volta, a gente falando muito sobre cadeias químicas, ligações entre elementos formando compostos que vão dar produtos diferentes e mais variados possíveis aqui no meio do universo de meu Deus. Beleza? Aula passada, então, estávamos nós trabalhando sobre substâncias orgânicas. Lembra que nós falamos das inorgânicas lá no início? Agora nós estamos falando sobre as orgânicas. Hoje é a aula 2 a respeito de substâncias orgânicas. Falamos então sobre carbonos, a aula passada. Lembra lá de todos os tipos de carbono, né? Glicose, lactose, galactose, ose. Todas essas terminações, a interação entre moléculas, né? Como que essas ligações, então, elas iam se combinando, interagindo entre si para formar compostos diferentes e também para favorecer a nossa vida de forma diferente. Também falamos sobre os lipídios, né? São as gorduras e toda a conformação que existe por trás de cada uma das molequinhas lá. Cada uma não, né? Mas alguns exemplos ali dessas molequinhas. Hoje nós vamos iniciar falando sobre as proteínas, né? Que são as moléculas aí do nosso corpício. Vamos lá. Até a aula passada, então, nós estávamos falando sobre as moléculas energéticas. Lembra que carboidrato e lipídio têm a sua função no meio do teu corpinho, principalmente na parte de alimentação, né? Fornece energia para a manutenção do organismo. Lembra lá do ano passado, né? Até falei um pouquinho sobre ATP e, enfim, esse condicionamento que o nosso corpo tem por energia, né? Essa liberação vai sendo aos poucos por meio das moléculas de glicose e das moléculas de reserva, que são as lipídicas, tá? Lembrando do nosso objetivo primordial, né? Perceber integrações dos sistemas de locomoção e suas integrações com o corpo de forma integral. Então, tudo que o nosso organismo... Não, isso daqui não é de vocês não, né? Desculpa aí, eu acho que confundi os objetivos. Essa integração dos sistemas de locomoção, até pode ser, né? Mas isso aqui é o objetivo da matéria do 8º ano, galera. Foi mal aí. Mas essa integração entre moléculas, tá? A integração molecular que acontece entre cada um dos indivíduos do universo, entre seres orgânicos e também aquelas estruturas inorgânicas que a gente tem espalhadas aí pelo mundo, todas acontecem por meio de integrações e interações entre moléculas. Continua sendo o princípio de individualidade, por quê? Porque individualidade, a palavra-chave é variedade, é diversidade. Se eu tenho diversidade, eu tenho na diversidade cada um único, certo? Se todos fossem uniformes, se todos fossem iguais, eu não teria individualidade. Eu sou igual ao do vizinho, o vizinho igual a mim, tá tudo suave. Quebrei a TV. Mas a individualidade, então, ela fornece essas nuances aí para mim e você. Substâncias orgânicas, então, vamos falar das proteínas. Do grego, proteios, que é igual a fundamental. Por que fundamental? Existe uma breve história a respeito das proteínas ali na sua apostila, e
No início, ela foi estudada, né, ainda em moléculas mais simples, mas presente em todos os seres vivos, um dos principais constituintes das células. Você basicamente é um aglomerado de proteínas, tá? Por isso que eles são considerados moléculas formadoras ou construtoras, tá? Lembra lá, você tinha lá no 8º ano, a gente falou sobre digestão, enfim, e a gente falou sobre os reguladores, construtores e energéticos, lembra? Energéticos, lipídios e carboidratos, formadores ou construtores das proteínas, e daí as vitaminas, que eram os reguladores do organismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Quem são as proteínas? De uma forma geral, todas as carnes, elas são compostas de proteínas. Você se alimentando de carne, você está tendo em si proteínas, então você está tendo nutrientes que vão favorecer o seu funcionamento corporal. Além disso, vários grãos, né, como você está notando aqui no entorno, também possuem uma grande quantidade de proteína e ovo também, né? Aliás, foi do ovo, observando a conformação do ovo ali, que chegou-se então ao estudo sobre as proteínas, né? As albuminoides ali, como está escrito lá. Pessoas, essa aqui é uma molécula de proteína básica, tá bom? Vamos lá, ó. Então, famoso aminoácido. É comum, você está na academia lá, querendo ser um cara maromba, né? Esses piados do fundo da sala aí, que eu sei que gosta de ficar gastando o couro deles lá na academia. É comum oferecerem aminoácido para o cara ter uma maior construção muscular. Por que o cara tem que ingerir aminoácido e proteína, enfim? Você já deve ter ouvido falar que os caras comem batata doce e uns bifes desse tamanho, que parece a panela da feijoada lá inteira, o cara come aquele negócio. Pessoas, proteínas são alimentos formadores ou construtores. Se são construtores, vão formar o meu organismo. Quanto mais proteínas ou aminoácidos eu tiver no meu organismo, mais vai acontecer síntese proteica dentro do meu corpo também. Então, essa formação, esse anabolismo, lembra? Moléculas menores formando moléculas mais complexas, vai formar a estrutura muscular. Aí o cara vai e fornece aminoácidos. Fala, nossa, eu tenho uns aminoácidos aqui que são coisa fera, cara. Cara, se você comer muita proteína e muito aminoácido, você vai ter uma sobrecarga muito pesada do seu organismo, tá? O nosso corpo não é preparado para receber doses elevadas de proteína. Você tem que ter uma dieta equilibrada sobre esses nutrientes. Se você, quanto mais está comendo, professor, eu estou tomando albumina. Albumina é a proteína do ovo. Professor, eu estou tomando glutamina. Glutamina é do glúten, né? Então é a proteína do trigo. Professor, eu estou tomando creatina. Creatina é a proteína da carne. Só que quando eu falo dessas substâncias, eu estou falando dela. Eu não estou falando eu estou comendo um ovinho frito, eu não estou comendo um ovo cozido. Eu peguei um ovo cru e joguei na minha vitamina para ter um pouquinho mais de proteína. Eu estou falando de um concentrado de proteína, creatina, albumina e glutamina. Essas são formadoras? Sim, são. Porém, eu estou sobrecarregando principalmente os rins na ingestão desses nutrientes. Não adianta você achar que você entrar na academia e começar a tomar isso, você vai aumentar de tamanho. Vai aumentar? Vai aumentar. Mas a questão é, quanto saudável o teu corpo está sendo? Se você comer, tiver uma síntese lá muscular, trabalhar bastante sua musculatura, condicionar o seu organismo primeiro e depois suplementar, o seu organismo vai absorver melhor e também vai jogar fora o excesso de forma mais adequada. Muita água, lembrando tudo isso. Agora, se você simplesmente começar a comer a torto e direito, simplesmente você vai estar perdendo duas coisas, saúde e dinheiro. Por quê? O teu corpo não vai absorver aquela quantidade de proteína que você está jogando para fora, né? Então, você comeu lá 3 gramas, você vai aproveitar 1 e jogar 2 fora, tá? Porque o nosso organismo não está pronto para sintetizar essa proteína. Logo, então eu estou jogando meu dinheirinho fora, rico dinheirinho. Galera, olha aqui, ó. Essa estrutura, talvez, se você não estiver vendo, tá? Esta primeira estrutura aqui, ó, ele é o grupo amina, por isso que é um aminoácido, tá? Este radical amina
está ligado, esse R aqui, pode ser qualquer outra cadeia ou um outro aminoácido ligado a ele formando uma proteína. Mas aqui então é uma molécula de aminoácido, tudo bem? Esse aminoácido existe um radical amina. Este radical que eles chamam de carbono alfa, que é este carbono aqui ligado a um hidrogênio e um outro radical qualquer, né, que pode ser uma outra formação proteica com mais aminoácidos. E por fim, então eu tenho ali o ácido carboxílico, por isso é aminoácido, tá? Então, grupo amina mais o ácido que está conectado ali, ligado junto então a um carbono alfa, que é um carbono que vai conectar ao restante da cadeia, de uma forma grosseiríssima, tá? Mas isso aqui seria um aminoácido e ele conectado então a vários outros aminoácidos formaria uma proteína, tá bem? Só para você mais ou menos aí entender esse esquema. Galera, existem aminoácidos chamados de essenciais no nosso corpo. Então, o que são os essenciais? Tem uma lista aqui, não é para você gravar o nome, tá bom? Apesar de ser interessante você dar uma lida, mas o que você precisa de fato entender é aminoácidos, o que são os essenciais e o que são os não essenciais. Essenciais, nosso corpo não sintetiza, então eu preciso de uma fonte externa para poder ter essa proteína, esse aminoácido no meu corpo, tá? E eu preciso dele. Logo, eu tenho os aminoácidos essenciais, o nosso corpo não sintetiza. Vamos fazer só uma brincadeira aqui, ó. Joguei o não lá para cima e trouxe o sintetiza para cá. Isso aqui eu estou falando do quê? Aminoácidos não essenciais. O nosso corpo sintetiza eles, tá? Então vamos lá só para você. Aminoácidos essenciais, nosso corpo não sintetiza. Aminoácidos não essenciais, o nosso corpo sintetiza. Como assim? Professor, se eu não tenho o aminoácido, então eu preciso receber eles, pegar fora, certo? Certo. Então ele é essencial para mim, exatamente. Agora eu estou vendo na comida, esse aminoácido o meu corpo produz, logo ele não é essencial para o funcionamento do organismo. Tranquilo aqui? Belezinha. Como os aminoácidos formam proteínas? Aqui tem um esquema. Professor, eu nunca vi tanta bolinha sem sentido na minha vida. Tá, queridão? Cada bolinha dessa daqui é um elemento químico. Esse elemento se conecta a outro. Você já viu isso em química, obviamente. Aqui eu tenho o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Quando eles formam uma ponte entre eles, então eu tenho um dipeptídeo, tá? Ou uma cadeia de peptídeo. O que é um peptídeo? Aliás, peptídeos são proteínas, tá? Polipeptídeos é uma cadeia de aminoácidos, né? Formando então a proteína. Isso aqui é um polipeptídeo, tá bem? Aminoácido 1 mais aminoácido 2 vão ter uma ligação aqui, ó, que é uma ligação peptídica, justamente entre eles, para formar um peptídeo, ou dipeptídeo nesse caso, porque só estou falando de 2 aminoácidos. Além disso, libera-se água aqui, ó, nessa formação. Por isso que está dizendo aqui, ó, une-se por meio de reações de síntese por desidratação. Por que é desidratação? Porque eu estou perdendo água no processo. Se eu estou perdendo água, eu desidrato. Com a saída de uma molécula de água, essa reação recebe o nome de ligação peptídica, do grego pepsis, né, para o professor João ficar aí morrendo de orgulho, usar o grego. Grego pepsis significa digestão. Professor, pepsi então significa digestão? Sim. Lembra que você tem a pepsina, uma proteína da digestão que está no seu estômago e auxilia no processo de quebra dos nutrientes assim que você ingere. Professor, mas o que tem a ver? Essa ligação é justamente... Aqui que é ligação peptídica? Sim. Na digestão, o corpo vai quebrar esta ligação peptídica e vai liberar os aminoácidos para poderem entrar na célula e lá dentro acontecer a síntese proteica da proteína, que seja lá qual for que o meu organismo esteja sintetizando, tá? Cada célula tem uma função específica no organismo, né? Então, por exemplo, células, no meu caso lá que eu tenho a debilidade da insulina, né, que a gente já falou aqui. A insulina, ela é uma proteína. Existem células
que vão estar, perdão, existem células que vão estar fazendo justamente a produção de insulina. Então essas células são sintetizadoras de insulina. Essas proteínas, galerinha do bem, elas têm estruturas diferenciadas. Se você não estiver vendo depois no seu slide lá, você consegue acompanhar bem direitinho. Mas acho que está dando para ver pelo menos um pouquinho aqui. Estruturas primárias de uma proteína são estruturas onde eu tenho várias ligações entre moléculas de aminoácidos, tá? No livro de vocês, inclusive, ó, essa daqui então é a estrutura primária de uma molécula de proteína. No livro de vocês, inclusive, tem lá tem um comparativo. Perdão. No livro de vocês tem um comparativo entre a molécula que forma as hemácias e hemácias normais e hemácias com problema. Uma alteração no último aminoácido forma as hemácias falciformes, que ele forma em formato de foice, e causa a anemia falciforme, que eu já conversei com vocês no 8º ano, quando a gente falava sobre sistema circulatório. É óbvio que você lembra, porque isso foi meu aluno. Os que não foram, enfim, vai ter que estudar mais. Este comparativo está no livro de vocês, mostrando que a alteração de um único aminoácido desses aqui, ele vai formar, então, uma estrutura diferente daquela que a gente esperava. Quando essa molécula ela faz ligação entre uma e outra aqui, ou seja, ela começa a se enrolar, a se envelopar, a criar um espiral, eu tenho estruturas secundárias, tá? Então, esta é a primária, estrutura secundária, então agora eu tenho um espiral dessa estrutura, mais ou menos isso daqui que você está vendo, tá? Então, esse espiral é a estrutura secundária da proteína. Quando essa estrutura secundária começa a fazer ligação entre ela mesma, ou seja, ela se enrola inteira, agora eu tenho uma estrutura terciária. Dá uma olhadinha ali, ó. Essa aqui do cantinho é a estrutura terciária do processo. Tá ok? E a estrutura quaternária, que vai surgir aqui agora, é a última aqui, ó. É onde eu tenho integração de estruturas terciárias de proteína. Então, são cadeias longas, proteínas complexas, que vão entrar no meu corpo e vão levar muito tempo para que sejam digeridas. Galera, isso também é importante salientar, porque as proteínas, de uma forma geral, no nosso corpo, ó, na alimentação, eles são construtores. Só que todas as proteínas que você está vendo aqui, ó, então, um peixão, um salmão, né, carne vermelha, carne branca, leite, que tem bastante também tem proteína, a própria albumina aqui que está no ovo, né, a carne ali dos frutos do mar, enfim. Qualquer tipo de ser que tenha proteína, ele vai ter um processo lento de digestão e vai precisar de muito nutriente do corpo. É por isso que quando você vai para a churrascaria e você não obedece, quando teu pai fala, você vai comer de novo, chega, e você come, você acaba. Por isso que você tem pesadelo de noite, por isso que acontece aquela leseira de tarde, que você fica lá achando que vai morrer, enfim, o que está acontecendo? O teu corpo tem que desprender muito sangue para a região digestória e baixa um pouco da pressão no organismo. Por isso que é importante você não fazer atividade física, lembra? Não é entrar na água. Entrou na água, morreu. Minha mãe falou que se eu fosse tomar banho, depois que eu já almocei, eu ia morrer. A não ser que você pule chinelo, eu já falei isso para vocês, fica lá fazendo polichinelo embaixo do chuveiro, aí você pode ter algum problema de digestão, né? Uma congestão nesse caso. Mas o organismo ele é formado todo por proteínas, né? Este camarada aí que está pagando de fartinho aí na imagem, ele recebeu uma grande quantidade de nutrientes e o corpo estava condicionado a sintetizar essa proteína no corpo. Logo, então, essa digestão toda que acontece no organismo de forma gradual, lenta e processual, tá? Então, o corpo vai desfragmentando essas ligações peptídicas, esse polipeptídeo vai liberando esses peptídeos, que são os aminoácidos, e vão entrar, então, no nosso
corpo de uma forma geral, tá? Dentro das células, formando cadeias, formando estruturas inteiras aí, tudo bem? Tem um tipo de anticorpo, né, que o nosso organismo faz, que são as proteínas de defesa. O que são proteínas de defesa? Galera, o nosso corpo tem, por meio das vacinas, né, a gente recebe nutrientes que são o quê? Nada mais são do que antígenos, ou seja, entrou uma proteína que o meu corpo não reconhece, o meu corpo passa a liberar proteínas que são os anticorpos que vão combater esta outra proteína. Né? O que você está vendo com o Covid, por exemplo, é que o nosso corpo não consegue dar conta, muitas vezes, de neutralizar essa proteína antes dela causar um dano maior. E aí algumas pessoas estão vindo a óbito. A maioria das pessoas, graças a Deus, elas estão passando, né, por esta fase, vão quebrar esta proteína que está ali dentro, que é o vírus Covid, e vão destruir este camaradinha que está causando tanto mal para a humanidade, certo? Antígenos estimulam a produção de anticorpos. A partir do momento que eu tenho os anticorpos, entrou um vírus, não dá tempo dele se proliferar, o meu corpo arrebenta ele, tá? No caso do soro, é diferente. Enquanto a vacina tem ação preventiva, ela é anterior a eu contrair uma doença, o soro, geralmente soro antiofídico, né, aqueles de contraveneno de cobra, de aranha marrom, enfim, são utilizados depois que eu recebo a lesão. Então, por exemplo, eu não preciso distribuir na população toda vacina para aranha marrom. Por quê? Primeiro que não é letal, né? Não é tão letal assim, perdão. E segundo, que apenas pessoas acometidas por picadas de aranha marrom recebem aquele tratamento. E é um tratamento simples, né? A pessoa tem uma lesão específica, né, mais localizada. Óbvio que eu não posso deixar evoluir, senão a lesão é muito maior e em alguns casos realmente ela pode levar a pessoa a óbito, tá? Mas tudo tem a ver com anticorpos, que são proteínas, e o antígeno, que nada mais é do que o invasor, que também é proteína, tá? Teu corpo basicamente é proteína. Aí tem uns camaradinhos aqui, ó, chamados de enzima. Galera, enzima é um troço sensacional que Deus criou e colocou no nosso corpo, tá? Aqui eu percebo, por isso que o princípio de individualidade é tão nítido. Porque eu estou falando de proteínas, eu falei para vocês proteínas formadoras, e também tem proteínas que trabalham na produção do nosso corpo mesmo. Elas auxiliam o nosso corpo com mecanismos muito eficientes. Enzimas são chamadas proteínas catalisadoras. O que o catalisador do carro faz, por exemplo? Ele diminui o consumo de energia, de combustível, de explosão, enfim, e ele potencializa o motor do carro, o desempenho do carro. Para isso serve um catalisador. Além disso, para controlar a quantidade de poluentes que sai, enfim. Então olha ali, ó. Catalisadores aceleram reações químicas e diminuem a energia de ativação das reações que ocorrem no interior das células. Professor, isso aí é mais um texto de grego? O que é isso? Queridovski, enzimas, elas vão basicamente, enzimas são responsáveis por quebrar coisas, tá? Não é o teu irmão mais novo, né? Você podia chamar ele de enzima, porque qualquer coisa que quebra na tua casa, você culpa o carinha. Não é, tá? Enzima são proteínas catalisadoras que vão aumentar a eficiência do processo. Se eu tenho uma enzima, eu não preciso levar muito tempo para aquela formação química se destruir. A pepsina, por exemplo, é uma enzima que está no seu estômago que vai quebrar os nutrientes em moléculas menores, capazes de chegar na corrente sanguínea e capazes de entrar numa célula. Lá dentro, então, essas moléculas vão receber novas conformações, novas ordens, novos relacionamentos entre elas. São nomeadas de acordo com o substrato onde atuam, mais o sufixo ase. Aqui eu coloquei 2 exemplos, se você não estiver vendo. Ó. Lipase faz digestão de lipídios ou a quebra de lipídios, e a lactase, então, ela faz a quebra da lactose no seu corpinho.
tá bom? Algumas proteínas, algumas pessoas têm debilidades, né, na hora de comer, porque o corpo não tem enzimas específicas, não está produzindo enzimas específicas que fariam aquela quebra, né? No caso de algumas doenças que a pessoa tem restrição alimentar. Então, eu não posso comer glúten, não posso comer, enfim, né, leite, derivados de leite, porque faltam essas enzimas dentro do corpinho. Aí, se eu comer uma pastilha com essa, é isso que é feito, né? Então, hoje tem proteínas que a pessoa toma antes de comer algo, ela prepara o pH do estômago, o estômago para receber aquilo, quando cai, o dano é menor. Não quer dizer que vai curar a pessoa, ainda a gente não chegou nesse ponto, mas, enfim, ele acontece. Professor, não entendi nada. Galera, agora vai ficar tudo mais claro, porque eu trouxe um gráfico para você, né? Professor, você pode desenhar? Posso, está aqui, ó. Pessoas, esse gráfico, na verdade, ele está mostrando algo, só para você deixar, para você, assim, perceber a eficácia do processo. Aqui tem uma curva então, um índice de energia e o caminho da reação, ou seja, a reação está acontecendo. Então, a reação está acontecendo, tá? Quanto de energia o ser humaninho precisa gastar, desprender, para que este caminho de reação aconteça? Isso eles chamam de energia de ativação. Começou, então, o reagente, ou seja, começou com gasto, um consumo energético. Essa energia, então, passou a oscilar, chegou a um pico de ação, aí a reação começa a terminar, né? Então, ela teve seu ápice, começou a reduzir a taxa de energia consumida e ele teve, então, o produto sugerido. A questão é que esta reação da linha branca, que você está acompanhando, é uma reação sem catalisador, sem nenhuma enzima envolvida, tá? Então, ele leva muito mais tempo e consome muito mais energia do organismo. No caso dos reagentes, uma reação com catalisador, que é a azulzinha aí tracejada, ele vai levar muito menos tempo para acontecer, com um consumo muito menor de energia para obter o mesmo produto. Então, eu tenho aqui uma variação na energia, onde eu consigo, então, encontrar a eficácia destes catalisadores. Enzimas que vão destruindo aos pouquinhos aí o nosso corpinho, tá bom? Galera, proteína no corpo, elas podem sofrer um processo chamado de desnaturação, tá? Então, desnaturação de proteína. O que é isso? Quando eu coloco, você já deve ter percebido que assim que você coloca o ovo dentro da frigideira, ele fica todo branco, certo? Aquela partezinha que era transparente, ela na hora fica branca. Por quê? Estou alterando, por meio da temperatura, existe uma deformação na estrutura espacial desta proteína. Tá? Então, eu estou desnaturando ela. Galera, isso é muito importante você saber, porque quando eu falo do termômetro lá, febre, enfim, né? Os caras vão lá, aquelas pistolinhas lá, né, de Covid, não é o mesmo termômetro, né? Lá é um termômetro de infravermelho, isso aqui é um termômetro de mercúrio, né? Existe um componente químico que, com a menor variação de temperatura, ele consegue dilatar e ele caminha pelo tubinho. Então, ele está confinado dentro de um materialzinho minúsculo lá. Quando fica muito quente, ele começa a aumentar de tamanho, ele dilata e vai mostrar para mim a temperatura. Enfim, só um parênteses. Por que é importante um termômetro, eu saber a temperatura do meu corpo? Por conta da desnaturação de proteínas. Se eu tenho febre e essa febre começa a chegar a mais de 40 graus e ela começa a não passar, é uma medida desesperada do seu organismo para tentar combater algum agente. Lembre, o que eram os... Lembrando aqui, ó, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ó. Esses antígenos invadiram o meu corpo, certo? Então, os caras lá, antígenos estimulam a produção de anticorpos. Esses antígenos não, esses anticorpos. Os antígenos entraram no meu corpinho, começaram a causar algum dano. Primeira coisa que o nosso corpo faz é elevar a temperatura. Por quê? Porque causa desnaturação proteica. Eu vou mudar a conformação. É uma medida de defesa do organismo aumentar a temperatura. O problema é, você é feito de proteínas.
Então, se eu tenho desnaturação, se eu tenho febre, por isso que dá aquele mal-estar tão grande quando você está com febre. Você está se acabando. Tá? É a mesma coisa que funcionar com o carro com o motor fervendo. Aí você não quiser, não quero nem saber, que se lasque. Começa a dar problema em tudo que é tipo de proteína do organismo. Então a desnaturação de proteínas tem a ver com isso. Por isso que é importante manter a temperatura entre 36,5, 39,5, né? Alguns dizem 37, 40 graus, para justamente adequar isso. Se você está com 40, já é febre, né? 38 já é febre. Mas a gente tem que manter essa temperatura, ela não pode variar mais do que isso, porque a pessoa pode ter um processo sério de desequilíbrio e pode vir a óbito, tá? Então, febre é um sinal de alerta do seu corpo de que alguma coisa não está funcionando, então ele precisa responder de alguma maneira, tá bom? Vamos lá falar das vitaminas. Vitaminas não vamos tomar muito tempo, como foi as proteínas aqui, mas vitaminas, elas são o quê? Reguladores. Lembra? O carro está funcionando. O carro, material energético, lipídios e carboidratos, combustível do carro, tá? Esse é o material energético, vai dar energia para o funcionamento. Proteína é todas as peças do carro. Tá? Tudo que você vê de ferro, que você olhou ele desligar e falou, nossa, que beleza, isso é uma proteína, são as proteínas dele. Cada uma tem sua função, cada uma opera da melhor forma. Os reguladores seriam, então, fluido do freio, o óleo da caixa, né? Tudo que tem ali que faz o carro funcionar adequadamente, sem que o ferro raspe no ferro, aquela coisa toda, isso são os reguladores. O nosso corpo tem a mesma conotação, tá? Olha aqui, ó, algumas atuam como ativadores de enzimas, as coenzimas. Algumas delas, elas ativam enzimas. Então, enzima é proteína, vocês viram ali, né? Então, eles são catalisadores que vão acelerar o processo lá de produção ou de digestão do alimento, ok? No alimento ou de qualquer outra coisa. Desculpa aí as travadas. No caso, essas coenzimas, elas vão estimular, vão mandar produzir as enzimas para fazer isso. Mas as coenzimas são vitaminas, que são os reguladores, né? Professor, por que tem fruta, verdura, legume? Porque é aí que a gente encontra a maior variedade, tá? A gente precisa de muitas vitaminas. Quanto mais cor tiver o seu prato, você já ouviu isso? Melhor é para você. Por quê? Porque se eu como sempre a mesma coisa, eu estou ingerindo sempre o mesmo nutriente. Vai chegar uma hora que vai faltar. Então você precisa variar a sua alimentação. Não é só para você não enjoar, né? Eu já cheguei à época da minha vida que a gente passou uma vaca magra triste na minha casa e eu tinha que comer feijão, arroz e ovo cozido, e feijão, arroz e frango cozido durante um longo tempo, né? Porque era o que tinha. E reclamando, né? Por isso, eu louvo a Deus porque eu tinha que comer, né? Tem gente que não tem, gente. Passa por um processo de desnutrição grave. No meu caso, eu ainda tinha as variações porque eu comia uma vez ou outra em casa, mas o meu almoço era o mesmo, porque eu levava para o trabalho lá e enfim. Quando eu tenho essa variação aqui, ó, mas não tinha dinheiro para comprar uma pera, professor? Tinha, né? Eu tô falando que eu não levava também, né? Também é um pouco de displicência das pessoas. Mas você percebe que você come poucas frutas. Quantas frutas você comeu hoje? Quanto tempo faz que você não come fruta? Eu comi hoje. Tá, você comeu banana, certo? Beleza. E as outras? As outras vitaminas estão presentes em outras frutas. A gente precisa, então, desta variação, tá bom? Isso aqui tem a ver com as vitaminas do corpo. E olha só que interessante. Aqui tem eles chamam de doenças, doenças podem surgir simplesmente pela falta de ingestão de vitaminas. Exemplo, o escorbuto, que é falta de vitamina C, e o beriberi, que é falta de vitamina B1. No livro de vocês traz até uma história lá a respeito dos marinheiros, né? Encontraram, por isso que eu coloquei essa fotinha dos marinheiros. Beriberi, galera, é uma doença que ela afeta a força dos músculos. Ela compromete o funcionamento dos músculos. É pura e simplesmente falta de vitamina B1. Tá? Aqui tem em algumas... Você vai perceber aqui, ó, que esse camarada está com cesto,
com frutas e legumes, e esse camarada que está enfermo está sendo tratado com comida. Eles estão dando comida para ele. Por quê? Porque na falta de nutrientes, o nosso corpo sofre. Ah, professor, mas isso aqui é só músculo. É, mas lembra que o teu coração também é músculo. Então, essa doença também causa comprometimento do funcionamento cardíaco. Então, não é brincadeira, tá? É um regulador. Ele vai equipar o teu corpo para trabalhar bem. Às vezes tem tudo. Tem proteína, tem, né? Que nem esses caras aqui. Comiam peixe, estavam no mar, diretão lá. Se nutriam, levavam pães, levavam batata para energia, enfim. Mas faltavam os reguladores. E rapidamente eles voltavam a recobrar as forças quando começavam a ingestão de nutrientes com vitaminas. Tá? Então é bastante importante. Escorbuto são doenças que causam, principalmente na gengiva, uma lesão gravíssima, queda de dente, feridas muito, muito sérias. E o escorbuto, inclusive, voltou há pouco tempo atrás porque as pessoas pararam de comer. Então, isso é uma debilidade do organismo que manifesta, parar de comer, a coisa certa, né, nesse caso. E o escorbuto, então, é uma doença com problemas causador de hemorragias, tá? Então, falta de vitamina C no corpo. Se tivesse uma laranjinha ali por dia, resolveria o problema. Galera, lembre, o que a gente está passando também com o Covid, enfim, são situações que a gente poderia tratar também com alimentação. Estamos falando pouco sobre isso, mas quanto mais o teu corpo funcionar bem, quanto mais nutrientes, quanto mais você for na revisão levar o seu carro, menos ele dá problema. Enfim, você precisa entender que você é uma máquina que precisa de nutrientes certos para que ela funcione muito bem, tá bem? Vitaminas como reguladores, né? Aqui tem alguns tipos, né? Então, por isso, ó, variar o tipo de alimentação aumenta a regulação do organismo, distribuindo a quantidade de vitaminas para o funcionamento do corpo. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Vitamina B1, por exemplo, a beterraba ali, no caso, o feijão e também a noz, né? A noz. Ela é também um grande fornecedor desses nutrientes, tá? Vitamina D, ó, um salmãozinho, carne vermelha, tem vitamina D, mas ela precisa ser ativada, lembrando, pela luz solar, né? Então, o nosso corpinho também sintetiza, aliás, vitamina D por meio da alimentação desses caras ali. Tem uma ostra ali também, enfim. Enfim, vida que segue, você tem aí uma lista gigantesca, né, de vitaminas, que o ideal é sempre acompanhamento nutricional. A galera joga muito na conta dos médicos, mas o nutricionista é um ótimo profissional para fazer acompanhamento para mim e para a tua dieta. Aí ele distribui na quantidade certa, a galera acha que o nutricionista só vai cuidar da pessoa para não engordar, ou enfim. Piazada lá que a gente estava falando sobre a musculação. Se você tem uma dieta variada com isso daqui, galera, o teu exercício físico vai dar muito mais resultado. Então, se você não come só carne, proteína, enfim, vai faltar regulador, você vai se dar mal, tá? Então, é preciso variar, é necessário variar a sua energia, tá? E aí, chegamos então ao último componente, os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos nada mais é do que o famoso DNA e RNA. Aquela fita dupla linda, maravilhosa, que se viu no Fantástico lá e tal. Eu disse para vocês que quando a gente estuda genética e a gente estuda a variação dos genes no projeto Genome, enfim, né? Lembra lá que a gente conversou? É muito lindo quando você fala de azinho, heredograma, aquela coisa toda. Porém, aí chega um troço desse aqui para você, ó. O cara fala, ele só que fala, começa a chorar, espernear e blá, 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 né? Galera, ácidos nucleicos, ó, é o que está disponível aqui. Essa imagem para você assusta, mas quando eu estou vendo cada uma dessas bolinhas, eu estou falando que aqui tem uma legenda, tá? Hidrogênio, oxigênio, o azul é nitrogênio, cinza é carbono, o fósforo está, no caso, ligado com essa molécula maior, né, mais granulosa também, que é a amarela. E aqui é a cadeia lá, aquela fita dupla, né, que se entrelaça com ligações entre esta fita dupla aqui, ó. Professor, já estou com medo desse conteúdo, porque, cara... Tá, queridão, antes de você sair chorando,
pense comigo. Estou falando de elementos químicos que se ligam, formando vários tipos de moléculas. Tá? Depende muito do tipo de molécula que está conectando para formar determinadas substâncias. Tá? Eu vou simplificar um pouquinho aqui, mas não muito. Tá? Não fica muito animado aí não. Galera, olha aqui. Ó. Aqui eu tenho, lembra lá, ó, timina fazendo ligação com a adenina. Citosina fazendo ligações com nesse caso ali, com a purina, né? Perdão, com a guanina. A purina, eles chamam, que é a adenina e guanina. As pirimidinas, então elas vão ser as timinas, citosinas, enfim, quem está desse lado aqui e blá, blá, blá. Só que tem alguns conceitos de genética depois para você ainda explorar. Quando eu falo de RNA, eu estou falando apenas de uma banda desta fita. DNA é a fita dupla, ok? Então ela está se relacionando uma com a outra. O RNA possui, você está percebendo que ele tem a mesma conformação do que a primeira fita, mas não tem o da segunda. Lembre que as moléculas elas vão sempre interagir entre elas. Uma característica do DNA para o RNA, galera, a gente vai falar muito ainda este bimestre, quando a gente começar a falar sobre síntese proteica, tá? Que é o que acontece dentro da célula, né? O chefe lá, núcleo, manda o troço funcionar e a linha de produção começa, né? Produzindo as proteínas que eu e você estamos sintetizando, né? Que a gente já falou sobre isso aqui hoje. Então, ó, molécula de adenina, molécula de guanina, molécula de citosina pequena e a molécula de timina. Isso aqui quando é DNA. No RNA, ele tem essas três moléculas e a timina não existe em RNA. Ela é trocada pela uracila, que é uma outra molécula, tem faltando alguns componentes nela, portanto ela se transforma em outra coisa, tá? Que aí vai dar resultados diferentes também. Ó, isso aqui são os polinucleotídeos. O que são polinucleotídeos? Esses caras aqui, ó, eles vão estar formando a fita, ok? Quem faz a ligação entre um lado e outro da fita são as proteínas adenina, timina, citosina e guanina, ou uracila no caso do RNA, tá bom? Então ela é a ponte que vai pegar do outro lado. A fita do DNA é composta por polinucleotídeos. Lembra que são, nesse caso aqui, eu estou falando de desoxirribose e ribose, tá? São componentes. Não é para gravar do que é feito, como é que é, enfim, a questão espacial. É só para você entender, ó. Aqui, ó, eu estou tendo, então, o Dzinho aqui é a tal da desoxirribose e o P é o fósforo, tá? Que é o fosfato que está conectado ali. Então, ó, eu estou falando dessa estrutura que está compondo toda a fita do DNA. Nela está ligada as outras proteínas, timina, guanina, citosina, blá, 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 blá. Quando essa, aqui neste caso, está conectando, vai se conectar a uma outra fita, formando então essa dupla fita, só que a estrutura espacial dela, ela forma isso daqui, ó, que você está vendo. Essas bolinhas, elas vão, tipo assim, eu vou pegando aqui e pelo fato de eu ter que cruzar para fazer a ligação, ela vai envelopando, ela vai se enrolando, tá? Formando então esta dupla fita proteica com a dupla hélice do DNA, tá? Aqui a dupla hélice de novo ali no cantinho. Lembrando que essa dupla hélice, ela tá solta dentro da célula. Então você tem a célula lá, núcleo, e ele tá solto aqui dentro. Quando ele sofre a ação das chamadas estonas, né, que é um complexo estona, como se fosse um carretel, cola nesta cromatina e começa a enrolar ela, e vai enrolando como se fosse você soltando raia aí na quarentena, que eu nunca vi tanta piazada soltando raia nessa vida. Mas o cara começou a envelopar, ele está formando agora um cromossomo. Lembra? O xizinho lá, enfim. Aquilo ali acontece quando a célula vai entrar em multiplicação, quando ela vai se dividir, passar pelo processo de mitose, ok? Galerinha, lembra dessas estruturas até aqui,
porque eu sei que é bastante informação, mas nenhuma delas é pouco importante, tá? A gente vai voltar a falar sobre os assuntos envolvendo células a partir desse bimestre, e este assunto aqui é crucial para a gente poder entender o mecanismo pelo qual a vida existe. Galera, se a gente pensa que Deus não tem o controle de tudo, é porque a gente não estudou o corpo humano. Quando você começa a perceber essa síntese que acontece, o equilíbrio acontecendo entre cada molécula, integração de grupos, enfim, cara, não é de se espantar, né? Você perceber que alguém olhou por você um dia e te chamou pelo nome. Não é difícil para Deus ele fazer o seu milagre acontecer, tá? Então, o equilíbrio do universo dificilmente teria acontecido por meio do acaso. Por quê? Porque para eu construir aquelas proteínas que eu falei até agora, lá no início, enfim, eu teria que construir proteínas primordiais por meio de aminoácidos que têm eles chamam de condição ótima, né? É quando eu tenho exatamente a temperatura, o ajuste necessário de íons, elétrons acontecendo, enfim, um negócio louco ali, para manter aquela estrutura. Ela até poderia acontecer. Alguns cientistas já conseguiram fazer isso. O grande problema durou bilionésimos de segundo. Ela se forma e logo se desnatura. Por quê? Porque eu preciso de uma condição muito específica para esse negócio acontecer. E isso está acontecendo muito, muito e muito, desde que essa aula começou aí dentro do teu corpinho. Então pense, quando a gente fala de proteína, eu estou falando do ser humano. Estou falando da construção envolvendo você e qualquer coisa viva que você já tenha notado na sua vida aí, tá bom? Pessoas, Deus abençoe, nos vemos na próxima. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir e agora a gente tem as nossas lives aí para poder fazer sanar esses probleminhas aí. Deus te abençoe, é nóis!